A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição para abençoar sua vida, sua família e a missão que Deus designou você para desempenhá-la no temor do Senhor. Assista todo o vídeo, deixe seu like e seus comentários que eu estarei respondendo com todo carinho. Aproveite para compartilhar o vídeo e abençoar seus amigos e seus familiares. Sua interação é muito importante neste canal. Se possível, diga de onde você está conectado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também fixo no comentário, o link do meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Formação da Personalidade e do Conhecimento. Conheça essa obra literária que será de grande proveito no seu dia a dia. Hoje nós estamos conectados na lição 2 da classe de jovens com a temática José e as túnicas da responsabilidade. O meu desejo é que você se deixe ser conduzido pelo Espírito de Deus por meio das histórias da vida de José. O versículo do dia é Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Na verdade aplicado, o pastor César Pereira afirma que recebemos a túnica do Pai a fim de que ele brilhe através de nossa vida. Os textos de referência estão em Gênesis capítulo 37, versículo 3, capítulo 39, versículos 12 a 18, e capítulo 41, versículos 42 e 43. Eu vou estar pensando esses textos no decorrer dos comentários dos tópicos da lição para ganharmos tempo e para que haja melhor entendimento deles. Desde a infância, José teve que conviver com situações de conflitos internos comuns nas famílias da época que adotavam a prática da poligamia devido aos ciúmes gerados entre as diversas esposas, entre os filhos das diferentes mães e as brigas que as mães entravam para defender seus filhos ou para tentar impor privilégio aos filhos em detrimento aos filhos das outras mães. Neste cenário conturbado, José teve desde a infância de assumir uma postura diferenciada, pois era filho único de Raquel e tinha 11 irmãos e uma irmã por parte de pai, filho das outras 3 mulheres de Jacó. Aos 9 anos de idade, ele viu sua mãe falecer e passou a ter que se comportar como um adulto para assessorar seu pai, ajudando-o a monitorar seus irmãos mais velhos que o odiavam, e essa situação perdurou por cerca de 8 a 9 anos. Apesar dos insultos, desprezos, afronta dos irmãos mais velhos, ele permaneceu humilde e obediente a Deus e a seu pai Jacó. Todos os desafios que atravessaram em seu caminho, ele os encarou com muita responsabilidade, muita fé e fidelidade a Deus, por isso ele prosperou em todos os momentos adversos. A humildade, a fé e a fidelidade de José a Deus foram absolvidos por ele antes de ele ganhar a túnica de várias cores e ia muito além da túnica de destaque que passou a possuir. A túnica de várias cores recebida do seu pai Jacó foi apenas um reconhecimento público da nobreza de caráter e do empenho de José em agradar o coração de seu velho pai, que já tinha 90 anos de idade quando ele nasceu, e cerca de 107 a 108 anos de idade quando ele foi vendido como escravo, devido seus irmãos estarem cheios de inveja, ódio e furor. A grande lição é de que as honrarias que uma pessoa venha a receber na vida deve ser apenas um reconhecimento público do que ela já é e do que ela já faz. Dar destaque público a uma pessoa sem que ela mereça de fato por seus serviços prestados ou por seu posicionamento que dignifique a família de Deus é ir na contramão do contexto bíblico. A túnica nos tempos antigos era um tipo de vestimenta restrita a pessoas que ocupavam posição de destaque na sociedade, como um chefe tribal, um patriarca de uma família ou um filho primogênito que era o principal herdeiro da família. Ela era feita de 2 peças tecidas à mão e com material colorido de linho, lã e algodão, ou então de saco e até de pelos de cabra. Quanto mais colorida fosse a túnica ou a capa, mais destaque e deferência a pessoa que usava recebia das pessoas à sua volta. O fato de as túnicas terem mangas longas indicava que quem usava não poderia fazer serviços pesados, deveria ser respeitado e considerado como alguém superior aos demais membros da família e ou da sociedade na qual ele convivesse. A pessoa era vista como um administrador da família ou da comunidade local. E no caso de herdeira, a pessoa era vista como sucessora do pai no comando da família, caso ele viesse a óbito. Percebe-se pelo contexto familiar de José que havia desconforto por parte dos seus irmãos na forma amorosa e predileta como Jacó tratava José. Mas a gota d'água foi quando esse destaque passou a ser público no sentido pleno do termo.
pois não só aos familiares de Jacó ficou provada a predileção, como também à sociedade da época. E dada aos costumes da época, que se prezava muito a hierarquia familiar, em que, até para se assentar à mesa para uma refeição, a ordem de nascimento era rigorosamente seguida, o mais velho ocupava a posição de maior destaque, seguido dos irmãos mais novos. O irmão mais novo andando aí de um lado para o outro, usando uma túnica colorida, era uma grande desfeita aos demais irmãos mais velhos diante da sociedade da época. Era como se eles tivessem cometido algum ato de desonra ao pai e perdido o prestígio no seio da família. A túnica colorida dada a José virou motivo de guerra na família e a partir daquele momento, e mais do que nunca, seus irmãos o odiaram, o excluíram das atividades coletivas dos irmãos, o rejeitaram abertamente e fizeram de um tudo para descaracterizar o destaque que José recebeu de seu pai e o lugar de honra no coração do velho patriarca Jacó. O pastor Samuel Mariano ele conjectura que a túnica que Jacó deu a José, ela foi feita sob medida e não cabia em mais ninguém. E isso para os seus irmãos era inaceitável. A alerta preventiva feita pelo pastor César Pereira quanto ao incômodo gerado pela túnica dada a José é a de que sempre que uma pessoa vier a ocupar uma posição de destaque, seja por conta de alguns ou de vários dons espirituais, seja por seus talentos, suas competências naturais e pessoais, seja pelo chamado de Deus para uma missão especial, sempre haverão aqueles que se sentirão incomodados e voluntariamente se deixarão ser dominados pela inveja e pela ira. São pessoas que não se preocupam em se opor aos desígnios de Deus, a prejudicar a obra de Deus para ter satisfeito seus interesses pessoais, a tentar impedir que os projetos de uma vida com propósito se concretizem. Mas graças a Deus que quando o inimigo pensa que está ganhando, ele está perdendo. Quando ele pensa que está atrapalhando os fiéis servos e servas de Deus, na verdade ele está contribuindo para que o projeto divino se concretize, para que Deus honre os seus servos e as suas servas. O cristão deve ter como verdade absoluta e dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todos os atos de crueldade praticados contra José, como também a dor emocional que foi imposta ao coração do ancião de cerca de 108 anos de idade, foi algo que contribuiu para que José fosse levado por Deus ao lugar que ele seria colocado na posição de destaque que Deus havia mostrado para ele em sonhos. Na chegada de José ao Egito, Potifar o comprou dos midianitas, mercadores de escravos. Como José reconhecia que Deus, na sua soberania, iria cumprir seus propósitos para a sua vida caso ele permanecesse fiel ao Senhor, José ele aproveitou o ambiente hostil e opressor para dar o melhor de si naquele ambiente. Era a sua oportunidade de Deus o fazer destacar e aliviar a dor da traição dos irmãos e também da distância do pai. Dito e feito, o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Tudo foi fruto da lealdade de José a Deus e a Potifar, o seu senhor egípcio. Mesmo sem ainda ter sido reconhecido e sem ocupar nenhuma posição de destaque, José ele tinha impregnado em seu caráter a autoridade de Deus e a utilizou de forma correta no temor a Yahvé Adonai, o supremo Criador do universo. Novamente, em reconhecimento ao que José estava fazendo e quem ele estava demonstrando ser, ele foi elevado à posição de destaque e passou a ser o administrador da casa de Potifar. Apesar de o texto não mencionar o tipo de vestimenta utilizada por José e de ele não ter aí mais a sua capa colorida, a posição que ele passou a ocupar traz o mesmo simbolismo, pois ele passou a ser o principal mordomo, o administrador da casa de Potifar. Responsabilidades agregam desafios. Quanto maior o destaque que uma pessoa tiver, maior e mais pesada é a responsabilidade que ela deva arcar e honrar. É preciso que as expectativas sejam satisfeitas e que as missões designadas elas sejam efetivadas de maneira sustentável. A túnica que Jacó deu de presente a José o colocou na posição de líder, de responsável por seus familiares, e ele cumpriu a sua missão. Ele sustentou todos os seus familiares no período da fome,
levou seus familiares para morar na melhor região do Egito, a terra de Gósen, conseguiu empregar os irmãos como pastores do rebanho de Faraó, dando dignidade a eles, honrou o pai até os seus últimos momentos de vida e mesmo após o óbito do pai, ele continuou cuidando de seus irmãos e das famílias dos seus irmãos. A túnica, a posição elevada que José recebeu na casa de Potifar, veio com a responsabilidade de administrar a casa, ao ponto de José ter em suas mãos tudo quanto o seu senhor tinha. O pastor César Pereira ressalta a grande lição espiritual de que os privilégios eles estão imbuídos de responsabilidades e é preciso que os servos e servas do Senhor se esmerem com excelência na execução de suas tarefas nas posições colocadas por Deus. É preciso ter compromisso com o que precisa ser feito, com a preservação do caráter e também da índole cristã. É preciso ter compromisso com Deus, a quem os cristãos representam. É comum, quando uma pessoa se destaca, ela ser melhor observada por seus superiores, mas também ser observada por pessoas que veem uma chance de tirar proveito pessoal da posição ocupada por quem se destaca. Esse fato ocorreu na vida de José e também pode ocorrer ainda hoje com quem estiver ou vier a ocupar uma posição de destaque. E o cristão ele precisa estar atento a estes detalhes que podem favorecer uma ação do inimigo para derrubá-lo espiritualmente. No episódio envolvendo a família de José, além de Jacó estar atento a tudo quanto envolvia a vida de José, seus irmãos, que naquele momento eram seus inimigos, também estavam atentos e fizeram de um tudo para se livrar dele. Gênesis capítulo 37, versículos 23, 24 e 28 diz: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram ao Egito. Mesmo não tendo como se livrar ou impedir a ação dos seus irmãos e dos mercadores de escravos, os midianitas, José manteve a sua integridade a Deus intacta. No Egito, José foi servir na casa de Potifar, que era o eunuco de Faraó. Um eunuco era uma pessoa castrada, e no Oriente era o guarda dos harém, das casas das mulheres de Faraó. Geralmente, os eunucos eram os únicos homens fora da família real com acesso livre ao palácio no período da noite. Apesar de a castração dar maior longevidade ao homem por melhorar o sistema imunológico e reduzir possíveis doenças cardíacas, ela afeta diretamente o desempenho sexual do homem e esse fato pode ter motivado ou explicar a infidelidade da esposa de Potifar. Como José ocupava a maior posição abaixo de Potifar, ele atraiu também os olhares da infiel esposa de Potifar, que pretendia que José fizesse parte das suas aventuras extraconjugais. E ela começou a assediá-lo, chegando ao ponto de ele ter que fugir para escapar do adultério pretendido pela mulher de Potifar. O texto bíblico diz em Gênesis capítulo 39, versículos 13 a 15, 19 e versículo 20. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. José preferiu perder suas vestes e seu prestígio na casa de Potifar do que perder a sua honra, do que perder o seu caráter e a sua lealdade a Deus. O pastor César Pereira frisa que o caráter é uma disposição da alma e não algo apenso ao cargo que se tem. Os servos e servas do Senhor precisam zelar do seu caráter e preservarem a sua comunhão com Deus, ainda que percam aventuras, oportunidades, fama, sucesso, dinheiro, afagos hedonistas que promovem prazer imediato. José não sabia, mas Deus estava utilizando de mais uma situação embaraçosa para colocá-lo mais próximo do cargo de governador do Egito.
Na prisão, José continuou com a mesma postura de lealdade e fidelidade a Deus e ao carcereiro. Lá ele continuou se mostrando uma pessoa altamente responsável e acabou assumindo a posição de destaque de líder dentro da prisão, mesmo sem se utilizar de vestes especiais. Após passar por duros períodos de estágios, sem pular etapas e apenas na dependência de Deus, finalmente José estava preparado para assumir o posto tão importante de governador do Egito, função que trazia consigo maiores responsabilidades. Fica evidente que quanto maior a prova que a pessoa passar e for aprovada por Deus nos diferentes estágios da vida, maior será o destaque e a honra que ela receberá de Deus. De Jacó, José recebeu a capa de várias cores que o destacou na família como uma espécie de um gerente, um supervisor de seus irmãos. De Potifar, ele recebeu um uniforme diferenciado que o destacou dos demais escravos como administrador de todas as questões relacionadas com a casa de Potifar. Do carcereiro, sem receber nenhum tipo de vestes especiais, José ele foi promovido, ainda que de maneira extraoficial, a supervisor dos demais presos. Mesmo vivendo em condições precárias de vida, dormindo em locais insalubres, com pouca higiene e sem nenhum conforto, José deu o melhor de si em cada estágio de sua vida, por isso Deus o fez destacar diante de tudo e de todos. Ao ser nomeado governador do Egito por Faraó, José recebeu o anel real com o selo do rei e seu nome gravado nele, com o qual ele poderia conduzir todos os negócios da nação em nome de Faraó. Recebeu veste de linho ou de seda, que era o mesmo tipo de vestes usada pelos sacerdotes egípcios, retirados da coleção de vestes do próprio Faraó. Recebeu um colar de ouro, que era símbolo de dignidade e honra, somente usada por governantes ou por pessoas de alta posição social. Nesse estágio, José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito e viu as pessoas se prostrarem diante dele em reconhecimento que ele, a partir dali, fazia parte da nobreza, e ouviu de Faraó que nada se faria no Egito sem que ele fosse consultado. José saiu da casa do pai para a cisterna, da cisterna para as mãos dos mercadores de escravos, passou pela casa de Potifar, pela prisão e pelo governo do Egito, e em todos os momentos pôde aprender que para os que agem com responsabilidade, o tempo é um professor que os prepara para missões mais elevadas. Por isso, não rejeitou e nem desprezou as coisas pequenas, mas retirou delas lições preciosas que ainda hoje precisam ser aprendidas por todos nós. Faça como José. Acredite que Deus está se utilizando até mesmo de circunstâncias desfavoráveis da vida para te preparar para algo bem maior. José ainda recebeu de Faraó um novo nome, já que a sociedade da época acreditava que a pessoa trazia no seu nome as características da sua própria personalidade. Deus fez José prosperar tanto que o significado do seu nome ficou defasado para ele. José significa o Senhor acrescenta. E ainda que aponta para crescimento e prosperidade, Faraó preferiu chamá-lo de Zafenat Paneá, que significa Salvador do mundo. E este foi um ato profético de Faraó, pois José, na realidade, ele era um tipo de Jesus Cristo que foi designado por Deus Pai para ser o Salvador do mundo. Outro detalhe é que José passou de uma pessoa solitária e desprezada pela família para ser um pai de família. A partir dali, ele passou a escrever a sua própria história de vida a partir dos seus descendentes, ao receber por esposa Azenate, filha do sacerdote de On, e dela nasceram Manassés e Efraim, duas importantes tribos da nação de Israel. José, que corria o risco de morrer sem rever o próprio pai, viu cumprir em sua vida o ato profético do pai ao lhe dar uma túnica de várias cores, no qual o colocou como seu herdeiro principal, e teve por herança a herança dobrada entre seus irmãos na formação da nação de Israel. Cada um dos filhos de Jacó se tornou uma tribo de Israel. De José, duas tribos passaram a compor a nação de Israel. Com Jesus ocorreu algo semelhante, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Seus contemporâneos tramaram o mal contra ele, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
O pastor César Pereira lembra que, como embaixadores de Cristo na terra, os servos e servas do Senhor são cheios de autoridade e, na vida futura, receberá um novo nome, receberá poder para reger as nações com vara de ferro, será vestido de vestes brancas, se assentará no trono com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, receberá a coroa de justiça e receberá a coroa da vida. No mundo existem duas classes de pessoas, os medíocres e os excelentes. José era excelente no que fazia e na forma como fazia, de maneira que Deus sempre foi glorificado em sua vida. Por isso, José experimentou as túnicas da responsabilidade nas diferentes fases de sua vida e saiu aprovado em todos os estágios. José deixou a real sensação de que o mundo precisa de mais pessoas como ele, enganjadas, comprometidas e responsáveis quanto às atribuições que recebem para desempenhar na família, junto à sociedade e nos diferentes tipos de instituições. E para que isso seja possível, os servos e servas do Senhor precisam permitir Deus trabalhar com total liberdade as suas estruturas para que possam assumir responsabilidades maiores frente aos desafios do reino de Deus. Se convença de que Deus tem propósitos bem definidos para a sua vida e para concretizá-los, ele precisa forjar o seu caráter cristão e consolidar as suas responsabilidades. E assim, Yahvé Adonai será contigo, assim como foi com José. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.